Olá, tudo bem? Eu sou Andréia Bessa, coordenadora jurídica e de advocacy da Casa Hunter. Estamos aqui hoje para fazer um bate-papo bem descontraído e bem legal com vocês sobre NMO e DOT, tá? Eu estou aqui com a Ju Reguini, que é a nossa assistente social da Casa Hunter, que faz um trabalho incrível no Day Hunter. Bem, primeiramente eu gostaria de fazer minha audiodescrição, né, Ju? É muito importante. Eu sou uma pessoa branca, de cabelos castanhos, uso óculos para a leitura de perto, estou usando um macacão cinza, um blazer quadriculado, estou de sapato preto, tenho mais ou menos 1,61 m de altura e peso 64 quilos. Espero ter vocês hoje aqui com a gente para esse bate-papo bem descontraído. Gostaria de chamar, outra coisa importante, né, não posso esquecer, minha formação, eu sou uma economista, também advogada e atuo na área de doenças raras há quase 20 anos já que eu estou aqui desenvolvendo esse trabalho junto e com vocês, tá? Ju, fala um pouquinho de você pra gente. Então, eu sou Juliana Reguini, faço parte da Casa Hunter, especificamente do programa Day Hunter, sou assistente social e eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher de pele branca, olhos e cabelos castanhos escuros, tô com uma blusa meio marrom, uma saia e um sapato vermelho. Tenho mais ou menos 1,63 m de altura, estou quase chegando nos 50 anos e aí vai. Bem, antes de começar, eu gostaria de registrar aqui o nosso agradecimento aos patrocinadores desse episódio de hoje, a Amgen, a AstraZeneca, e não poderíamos esquecer aqui da Febra Raras e também do Voz das Mães, que está ajudando a gente toda nessa estrutura, nesse novo modelo de bate-papo com vocês, que é algo bem novo pra gente, né, Ju? Desculpa qualquer coisa, nós estamos aprendendo também, mas a ideia é realmente poder fazer uma conversa como se a gente estivesse na casa de vocês, né? Que a gente pudesse fazer essa conversa bem descontraída, certo, Ju? Ainda mais porque são temas bem difíceis, né? Então, quanto mais descontraído, fica melhor. Antes da gente entrar mais nessa parte prática, né, do NMO e da DOT, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre esse projeto Rara Visão, tá? Esse é um projeto que nasceu na Casa Hunter, porque a gente fala tanto de saúde, mas pouco conseguimos falar dos nossos olhos, que também faz parte dos nossos cuidados e da nossa saúde. Então a ideia desse projeto Rara Visão é fazer você compreender, você entender que também faz parte do nosso corpo, né, os nossos olhos, a nossa visão, e a gente poder trazer para vocês detalhes importantes que a gente pode estar observando no dia a dia dos pacientes, daquele com que a gente convive. Um exemplo muito claro disso, lógico, não é um exemplo de DOT nem de MO, mas é um exemplo de rara visão, foi o caso até, Ju, daquela filha do Thiago Leifert. Você viu que ele percebeu ali um probleminha na sua filha através de que ela não conseguia fixar num ponto e que tinha um olhar desfocado, né? E aí ele percebendo isso, ele foi buscar uma ajuda. Então, acho que na maioria das doenças raras, existe um pouco essa identificação também da gente poder buscar algo do que está diferente, o que a gente pode buscar nesses pacientes e como buscar esse apoio. Como você vê tudo isso, Ju? Você acha que, de fato, essa convivência do dia a dia, né, você que lidar com o paciente, a maioria das descobertas vem dessa convivência familiar do dia a dia ou vem de um diagnóstico, assim, papum do médico? Vem muito dessa observação das mães que são muito atentas, dos pais que são muito atentos, avós também que são muito atentos, e que às vezes na observação e na comparação com uma outra criança começam a levantar alguns sinaizinhos, né? E aí levam isso para o médico. O que às vezes a gente vê de impacto é que às vezes as famílias levam, e como não é algo tão presente, tão notório assim, as famílias demoram para que algum profissional também observe junto com ela. Mas é muito importante que as famílias, elas não procurem pelo em ovo, mas também estejam atentas a sinais que as crianças, os filhos delas ofereçam, né? Muitas vezes, quando a criança entra na escola, alguns sinais ficam mais evidentes. Então, essa parceria também com a escola, de observar pontos importantes no desenvolvimento da criança, também colabora para a família, para que a família leve para o médico, para o profissional responsável, esses alertas que a criança tem apresentado.
Ju, a Casa Hunter, quando ela lançou esse projeto, Rara Visão, ela pensou muito, a gente sabe, né, que a Casa Hunter, ela atua muito nessa defesa das pessoas com doenças raras, né, e ela tem muito essa missão de que as pessoas não caminhem sozinho nessa jornada. Sim. E ela traz muito esse assunto de ecossistema de saúde, né, como que você vê que um projeto Rara Visão, como que ele se encaixa nesse ecossistema de saúde, né? O que que ele significa? Qual que é o impacto dele? Você que está no dia a dia com os pacientes, você acha que um projeto desse porte, ele vai contribuir em algo para os pacientes? Com certeza. Não é nem só porque a gente faz parte da Casa Hunter e acredita no nosso trabalho, mas por conta disso que você falou, né? Eu acho que o olhar não é só um olhar clínico, né? É um olhar para o todo, para essa necessidade de acolhimento, de escuta, de levar em consideração o que o paciente tem trazido e o que a família tem trazido, e além de tudo, estar junto com essa família nos enfrentamentos das barreiras do dia a dia, como exames, terapias, tratamentos, transporte para ir até o tratamento. Então, são coisas que vão além da saúde. Então, quando a gente coloca essa porta aberta e coloca a possibilidade de andar junto, não é que vai ser fácil, mas fica um pouco mais leve. Então, eu acredito que esse projeto, com a amplitude que ele quer tomar, ele vai colaborar para que o processo seja um pouco menos solitário das famílias, que muitas vezes as famílias que têm filhos com doenças raras se sentem solitárias, né? Pela questão de ser raro. Nossa, com certeza, né? E para a gente contextualizar aqui de forma bem rápido, a NMO, ela pode afetar a visão e também a medula, ou seja, né, é algo que a gente pensa que é só a visão que afeta, não, mas afeta também a medula. E por muitas vezes ela exige uma rapidez e continuidade no cuidado. Já a DOT, ela é uma inflamação autoimune, né, ao redor dos olhos, né, que tem algumas pessoas que a gente, não sei se é isso, Ju, você até me corrige, mas elas ficam com os olhos um pouco saltados, né, e tem gente até que faz brincadeira na escola, ai, olha lá, tem o olho esbugalhado e não sei o quê, e às vezes é o sinal de uma doença autoimune, né, que pode ser o caso de DOT, porque é essa inflamação ao redor dos olhos. E também ela pode demandar de especialistas acompanhando uma atenção para evitar agravamentos aí funcionais, né? No Day Hunter, nós temos experiências, como que funciona o atendimento? Chega um paciente lá com essa inflamação nos olhos, quais são os passos? O que o Day Hunter oferece para esse paciente? Então, o Day Hunter, no caso específico de pacientes com esses 2 diagnósticos que você colocou, o nosso procedimento é sempre a entrada na Casa Hunter, tem toda uma triagem sendo feita, né? A gente depois faz esse encaminhamento para o programa Day Hunter, onde é feita uma avaliação inicialmente pelo serviço social e pela parte genética, e aí depois disso, em discussão com a equipe, a gente vai verificar se esses pacientes precisam de uma avaliação da parte de fisioterapia, fono, outras especialidades, e como nesse projeto a gente tem parcerias com outros médicos, a gente também faz um encaminhamento para médicos que são especialistas nesses 2 diagnósticos. Ai, que bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre atendimento digno, informação, que por mais que pareça ser um assunto repetido, né, que se repete muito e tal, nós sabemos que não é verdade, que falta informação, né? Então, quando a gente fala direito à saúde, a gente não está falando só do acesso final ali do exame. Sim. Esse acolhimento que vocês oferecem para o paciente, o que você vê que demanda mais? Quais são as principais reclamações dos pacientes de acesso, né? Qual que é a maior dificuldade dele? É quando ele entra no sistema de saúde que identifica tem um diagnóstico, identifica um problema, quais são as principais barreiras que esse paciente enfrenta? Eu acho que uma delas foi que você falou e que a gente se preocupa muito no Day Hunter, que tem a ver com acolhimento, que é a primeira escuta e a informação de forma clara, né? Então a gente tem hoje, se a gente fizer uma pesquisa no Google, agora no ChatGPT, a gente tem uma série de informações, mas muitas vezes não são informações claras, que às vezes não conecta o paciente com aquilo que você está lendo, né? Parece que fica um pouco confuso, e principalmente para saber para onde ir. Qual é o próximo passo? Então, a gente sente famílias
sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Então, dentro do programa, a nossa preocupação é que a família saiba o passo a passo. Isso tranquiliza. Uma segunda barreira é o tempo de espera, né? Então, quando a gente oferece algum serviço que vai para o SUS ou às vezes até para o próprio plano de saúde, o tempo de espera ou essa sensação de que você fica desassistido por um tempo, no momento em que você entra no sistema único ou mesmo no plano de saúde, até você chegar no especialista, esse tempo você fica meio no vazio. Então as famílias se sentem desprotegidas, então muitas vezes elas nos procuram para saber se está correto, se já é um momento de judicializar, e aí a gente fala, não, pera, ainda a gente está nessa fase aqui, demora mesmo, e aí é muito difícil você falar para uma família que demora mesmo, sendo que é ela que está vivendo com aquelas angústias e aquelas dúvidas no dia a dia. Então, é muito importante a escuta e o acolhimento e principalmente a informação de qualidade e uma informação acessível, com uma linguagem acessível que colabore para que essa família, ela tome posse do tratamento, ela não fique rendida na mão de um profissional, ela possa saber o que vai acontecer, mesmo que demore, ela sabe em que parte do processo ela está. Então, isso é algo que nos preocupa muito no The Hunter. Seria tipo, vocês instruem o paciente a ser um protagonista daquela história, a tomar consciência da sua própria história. É isso que a gente espera. Principalmente do seu histórico médico, né? Porque eu vejo assim, comparando com outros países, eu verifico que nos outros países os pacientes têm mais essa possibilidade de discussão de diagnóstico com o médico. Uhum. No Brasil, o paciente mais aguarda a posição do médico, né? E isso é estranho, porque de fato o paciente poderia participar mais, né, dessa discussão de diagnóstico. E, por exemplo, no DOT e no NMO, a gente tem as questões dos sintomas. Você acha que essa falta de comunicação do paciente, essa falta do paciente entender que ele faz parte desse processo, isso dificulta você chegar ao diagnóstico final? Se o paciente conseguisse ter mais, não sei se a palavra liberdade, mas ele tomar mais posse daquilo que é o direito dele, ele não teria mais condições de ajudar o médico na finalização desse diagnóstico? Eu acho que sim, acho que tem os dois lados, na verdade. Acho que a família que tem um paciente, né, com esses dois diagnósticos, se ele tiver posse das informações reais, primeiro identificar que nem sempre você tem tudo que está descrito de um diagnóstico, você tem que ter, né? Porque às vezes aí você vai caçando, mas eu tenho isso, mas não tenho isso gera muita dúvida. O segundo ponto é a gente ter uma relação de proximidade entre a equipe, aí eu não estou falando só do médico, né, a equipe de saúde e a família, para orientar de verdade, para ter uma escuta e observar mesmo o que aquela família traz e aquele médico ter interesse, ou aquele profissional que está atendendo, ter interesse de investigar, de estar junto com a família e identificar, não, tá certo, tá errado, é isso mesmo, vamos por esse caminho, vamos por aquele caminho. O que a gente, às vezes, observa, principalmente em famílias que têm filhos com doenças raras, fez o exame, foi ao médico, recebeu o diagnóstico, e aí a família, às vezes, nos procura porque fala assim, eu recebi o diagnóstico. A gente fala, mas se você recebeu o diagnóstico, por que você está nos procurando? Porque eu não entendi. Eu não sei o que eu tenho que fazer agora. Me falaram que eu tenho que procurar, mas aonde eu procuro? Como eu procuro? De que jeito que eu faço? Vai demorar? Eu não entendi o que eu tenho que fazer agora, né? Ou eu não entendi detalhes. Então, às vezes a gente recebe pacientes que têm o diagnóstico, mas eles ficaram à deriva do diagnóstico que eles receberam, né? E aí eles, de novo, não tomam posse da sua própria história, né? Então, ou seja, o paciente tem o diagnóstico, mas faltou, então, o médico conseguir essa comunicação com o médico de qual que seria a sua linha de tratamento, onde procurar, se isso vai demorar, se isso é agora. Ou pacientes que, por exemplo, não têm um tratamento específico, são algumas coisas, algumas atividades paliativas, e aí fica assim, mas será que é isso mesmo? Eu estou fazendo o caminho correto? Não se sentem seguros da posse daquela informação, sabe? Ficam muito em dúvida. Tá. No caso de NMO e DOT e outras doenças que afetam a visão, nós sabemos que muitas delas têm tratamento, né? E muitos pacientes acabam não sabendo nem como começar, o passo a passo, né? Qual que é a orientação que é dada para o paciente?
Por exemplo, ele recebe o diagnóstico e é solto, que nem você falou, ele não sabe nada, não sabe como prosseguir, o que fazer. O médico só fala, olha, você tem DOT ou você tem NMO, e só que dá o diagnóstico para ele e pronto, soltou ele no mundo, né? E aí, o que a gente pode dizer para esse paciente? Olha, esse tratamento existe, mas ele não está disponível, ele existe, está disponível, e a partir do está disponível, não está disponível, quais os caminhos, né? Por onde que ele... A gente tem 2 caminhos no Brasil, né? O primeiro caminho é pelo SUS, e aí a porta de entrada é o posto de saúde da sua região. Não é o posto de saúde que você acha melhor, é o posto de saúde do seu bairro. E se você tem esses laudos, né, que deram o diagnóstico, você tem que levar até o posto de saúde, marcar uma consulta, seja se é criança pediatra, se não é o clínico geral, levar toda essa documentação, se cadastrar no SUS, ter a carteirinha, dar entrada em tudo e levar, né? Se você tem um relatório, se você tem já pedidos médicos porque você conseguiu no particular ou num mutirão, ou seja lá como você conseguiu, você levar essa documentação para que esse médico possa te colocar no sistema regulatório, né? O sistema regulatório é como se fosse a fila de espera dentro do SUS, né? Então, se eu preciso de um neurologista, eu coloco aquele paciente na fila do neurologista de tal região, né? E aí você vai esperando a sua vaga até chegar lá. Então, não adianta você ir no hospital, porque a minha vizinha está atendida no Hospital das Clínicas, então eu vou bater no Hospital das Clínicas, você não vai ser atendido. O SUS tem uma estrutura de porta de entrada que é sempre pelo posto de saúde, seja para consultas com especialistas, seja para tratamento, até para solicitação de medicação de alto custo, todos os outros recursos que o SUS oferece. E para a questão do plano de saúde, você também precisa levar o médico que é credenciado no seu plano de saúde para que ele possa fazer os encaminhamentos internos dentro do plano, né? Cada um tem um caminho aí a percorrer, mas normalmente você precisa ir no médico credenciado ao plano de saúde. Mas aí vamos supor, o médico chegou, me deu ali uma prescrição médica, entregou na minha mão. O que eu faço com essa prescrição no SUS, né? Onde eu procuro? Recebi uma prescrição de um medicamento, que é um medicamento, por muitas vezes, de alto custo. Onde eu procuro? Qual que é o meu primeiro passo, né? Eu saí ali do médico do SUS, consegui minha prescrição. Para onde que eu vou? Qual que é o meu primeiro passo? Porque a farmácia, eu sei que eu não vou achar aquele medicamento e nem vou conseguir comprar. Normalmente, a gente orienta a própria família já fazer essa pergunta, essa orientação para o próprio médico. Se não conseguir essa informação, sempre o que a gente orienta é ir procurar o serviço social do posto de saúde, para ele dar o caminho das pedras com relação aonde você tem que levar, até porque alguns municípios são muito pequenos, então o processo é na Secretaria da Saúde, outros é dentro do posto de saúde. Eles mudam conforme... Mudam um pouquinho, então eu sempre sugiro que procure, se por acaso você não conseguiu a informação a respeito disso com o médico que o atendeu, que você procure o serviço social do posto de saúde, porque daí ela vai te dar o caminho. Todo posto de saúde, pelo menos em tese, tem que ter um serviço de assistência social. Em tese, sim. Tá bom, né? Nós vamos lá, gente, já sabem, né? Em tese. Vamos cobrar, se não tiver, vamos no Ministério Público Ou, assim, o máximo que pode acontecer, normalmente esses postos de saúde também são administrados por uma equipe de enfermagem, em tese, qualificada também. Então, existem meios dentro para você conseguir informação. Então, a primeira é com o médico, não conseguiu, vai com o serviço social, não conseguiu, procura o gerente do posto de saúde, que normalmente é da equipe de enfermagem. E quando é no setor privado? No setor privado é da mesma forma, né? Então, você marca uma consulta com o médico credenciado, né? Normalmente ligado à questão que você está tratando, para que ele possa fazer os encaminhamentos tanto para terapias quanto para questões medicamentosas dentro do plano de saúde. Aí tem os desdobramentos se você consegue as negativas ou não, né? Tá. Gente, é bom a gente registrar aqui, ficou muito bem claro que a participação do paciente, né, o fortalecimento do papel do paciente nesse processo
ele é extremamente importante. Muito. Ou seja, de identificar que existe algo acontecendo, né? Algo está acontecendo comigo ou com meu filho, né? Com aquela rede de apoio do paciente. E aí passar por toda essa jornada, né? Que a gente pode chamar é uma jornada árdua. Mas é verdade que pode levar mais de 5 anos para você chegar a um diagnóstico, Ju? É. E por que isso? Qual que é a explicação? No dia a dia nosso ali de Day Hunter, de Casa Hunter, o que a gente observa é demora para o atendimento com os especialistas, né? Demora para a identificação tanto dos sintomas, né, das características que vão apresentando, demora para exames, alguns exames que a gente não tem no rol do SUS ou mesmo em plano de saúde, que encarecem a busca pelo diagnóstico, aí depois, basicamente, vem muito dos exames e a chegada até o médico especialista para conseguir fazer o encaminhamento para o exame e depois fazer o exame e depois chegar ao diagnóstico. Então, assim, até você chegar lá é uma trajetória razoavelmente grande. Fora as internações, fora os médicos que não identificam aqueles sintomas como doença rara e acabam encaminhando sempre para os mesmos especialistas, e aqueles especialistas esgotam, mas eles não vão procurar algo que é raro. Então, às vezes, você tem pacientes que têm muitas internações, muitas sintomas evidentes, mas que não são assim, não são olhados de uma forma ampla, então são tratados só naquele recorte. Então, se demora para levantar a hipótese, então assim, se demora para levantar a hipótese, demora para você chegar no especialista, demora para você fazer os exames quando você consegue, aí se demora para o diagnóstico. Então, você tem tudo isso. Eu entendo que faz muito sentido a gente trabalhar esse tema, né, na rara visão, porque a NMO e a DOT, ela pode levar a condições que criem barreiras físicas para a pessoa, né, dificuldades físicas. E a gente sabe também que tanto a NMO como a DOT existem possibilidades de tratamento e quando não tratados, isso pode afetar realmente a vida do paciente, né, pode trazer outras consequências e também gerar problemas, inclusive, na vida social dele, vida econômica, né? Porque geralmente a pessoa está ativamente economicamente ativa, de repente o mundo dela para por conta de uma doença. Nós sabemos que tem bastante trabalhos que são realizados aí para os pacientes de acesso, de assistência. Existem campanhas que você poderia falar um pouquinho até para a gente do cordão, né? O que significa? Porque às vezes eu vejo bastante gente com cordãozinho diferente. O que significa isso? O que isso impacta para o paciente, né? Algumas pessoas com doenças raras, elas acabam, por conta da doença, adquirindo uma nova condição, que é uma condição de deficiência, né? Então, no caso, pode ser uma deficiência visual, uma deficiência física e assim por diante. Então, mas só que essas condições, às vezes, elas não são visíveis, né? Como, por exemplo, uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, visivelmente você vê que ele tem uma condição de deficiência física. Por um outro lado, temos algumas doenças raras que algumas condições de deficiências não ficam aparentes, né? Então, uma pessoa com uma deficiência intelectual, se ela não tem, por exemplo, uma síndrome de Down, você não percebe, ela não tem um fenótipo, características. Então, ela acaba enfrentando algumas barreiras, por exemplo, no atendimento prioritário, ou até em situações mais complexas em que ela tem que ficar o tempo todo comprovando que ela tem uma deficiência e ela precisa de um atendimento mais específico ou um atendimento prioritário. Então, o cordão, ele é uma forma de colaborar com a comunidade para identificar os apoios que aquela pessoa precisa. Então, se é um atendimento prioritário, se é ocupar um assento, né, específico, exclusivo para pessoas com deficiência. Então, isso tudo colabora para que o paciente que tem uma condição por conta da doença rara de deficiência, ela possa ser melhor atendida.
né? Então o cordão ele tem esse papel de colaborar, o que não impede a pessoa de ter um documento, porque assim eu posso sair aqui e comprar o cordão ali na esquina, né? Então assim é importante que você também tenha um laudo na sua bolsa, que você tenha algum documento que comprove caso seja questionado. Mas o cordão, ele em tese, ele serve principalmente para pessoas que a gente fala que tem uma condição de deficiência invisível, que você bate o olho e não identifica. Então, isso ajuda a eliminar algumas barreiras do dia a dia das famílias. Ah, é bom saber, né? Porque principalmente ter um laudo médico, né, junto com ele, que inclusive, vai entrar no voo, vai alguma coisa, você pode passar por situações que podem ser evitadas quando você tem um laudo médico junto. Um laudo médico e o cordão, né? Aproveitando a oportunidade que nós estamos falando de laudo, né? O que você acha importante hoje conter no laudo? Porque eu vejo isso, né? Eu trabalho dia a dia também com essas questões do direito médico e eu vejo vários tipos de laudo. Chega lá no meu escritório, chega tudo quanto é tipo de laudo. Tem laudo de 2 linhas, por exemplo. Tem laudos que são bem específicos, que detalham tudo. O que deve conter num laudo, né? O que o paciente ali, como protagonista ali, como detentor da sua história, ele deve solicitar ao médico para que conste nesse laudo? O laudo, ele é um documento muito importante, tanto para benefícios do INSS, como, por exemplo, para uma contratação via lei de cotas, por exemplo, né? Então, o laudo, ele é o que a gente chama hoje de laudo caracterizador, né? É um laudo que não é só como 2 linhas. Então, o paciente fulano de tal tem tal diagnóstico e o CID é esse. Isso é muito pouco hoje. Hoje a gente precisa observar o paciente de uma forma mais ampla, então entender quais são as necessidades de apoio que aquele paciente tem, quais são as suas necessidades até para justificar as terapias, porque não é porque um paciente tem determinado diagnóstico que ele precisa de todas as terapias que são previstas para aquele diagnóstico. Então é muito importante que tenha uma descrição, não só o CID, mas que o médico coloque o que é, né, de uma forma resumida, o que é aquele diagnóstico, quais são as necessidades de apoio que aquele paciente precisa, porque esses apoios previstos na questão da saúde e também na questão social pode garantir que esse paciente tenha acesso a benefícios ou tenha acesso a serviços que coloquem ele numa condição de uma participação mais ativa. Então, as terapias podem colaborar com ele para ele desenvolver habilidades, o trabalho para ele voltar a ser socialmente econômico, ou também, quando for necessário, um benefício previdenciário, que a gente chama de BPC, benefício de prestação continuada, que você, então, de novo, que assim como o SUS é a porta de entrada é o posto de saúde, para os da assistência social, a porta de entrada é o CRAS. Então, também é importante você levar esse laudo para saber quais são os benefícios que você pode vir a ter na questão de transporte, na questão dos benefícios previdenciários e outros mais. E no caso, você acha que os pacientes, por exemplo, de NMO, eu sei que muito do que a gente está conversando aqui se encaixa em diversos pacientes, não somente de NMO e DOT, mas como hoje nós estamos focados na rara visão, né? Esses pacientes, por exemplo, eles, às vezes, se tiver alguma dificuldade de locomoção, porque moram sozinhos, não estão enxergando e não se acostumaram com essa condição ainda, eles podem contar com apoio, por exemplo, para transporte? Existe isso? Existe. Na cidade de São Paulo, a gente tem o programa que chama Atende, né? E aí, de novo, você precisa de um laudo bem específico com a rotina das terapias, né? Então, não é assim, hoje eu quero ir fazer uma compra no supermercado e preciso de um transporte, mas para as terapias, para as consultas, para determinadas coisas que são bem específicas, com data marcada, tudo certinho, o paciente tem possibilidade de usar o Atende. Ele é um serviço da Prefeitura de São Paulo, no caso. A gente tem também como política pública com relação a transporte. Aí você precisa fazer contato com a empresa, com o órgão da Secretaria de Transporte do seu município para conseguir, às vezes, isenção através de carteirinha. Então, no caso de São Paulo, é o bilhete único especial, então você tem direito
junto com, dependendo da sua condição e do que está escrito no laudo, bem descrito, você pode ter a isenção da sua tarifa, né, no ônibus e no metrô, e de um acompanhante em alguns casos, né? Então é muito importante que esse laudo esteja bem preenchido para saber se você precisa ou não de acompanhante, se no momento em que eu estou dentro do transporte, se eu tiver uma pessoa junto comigo, passo eu e o meu acompanhante quando ele estiver me acompanhando. Isso é muito importante dizer. E no caso, por exemplo, quando o paciente, esse tipo de tratamento especializado ou de reabilitação, ele não acontece dentro do município da pessoa. A pessoa precisa sair do seu município. Existe alguma forma dele buscar algum direito, dele ter Sim. algum apoio? Existe. De novo, se for um serviço de reabilitação do SUS, do serviço público, a porta de entrada, de novo, é via posto de saúde que vai solicitar, né, que vai fazer a solicitação via sistema, no caso do Estado de São Paulo, sistema CROSS, né, esses sistemas que colocam as pessoas na fila de espera, como a gente já disse aqui, nas reabilitações necessárias. Se aquele município não tiver, a Secretaria de Saúde tem que procurar no município mais próximo qual é o local que tem essa especialidade para aquele paciente ser atendido. E aí, esse deslocamento de uma cidade para outra, muitas vezes também é feito através da Secretaria da Saúde, né? Então, assim, se você... Quem tem hospitais grandes perto da sua casa deve ver muitas vezes carros com um emblema, né, com o logo do lado de fora, com o nome de outras prefeituras. Normalmente são carros disponibilizados pela Secretaria da Saúde que trazem pacientes de um município para aquele lugar para o tratamento. E é tudo feito via Secretaria da Saúde. Então, a gente está conseguindo entender aqui hoje, né, que esse bloco nosso é para falar realmente de direitos, né, dos pacientes. Eu identifiquei, assim, alguns pontos importantes que nós citamos aqui hoje, né? A questão da documentação médica, né? Sim. Ela é essencial, ser uma documentação robusta, uma documentação completa, detalhada a condição de saúde do paciente. A prescrição médica, né, tem que ter indicativo de tratamento do paciente, e as reabilitações. Então, assim, se o paciente tiver isso organizado, tem como ele seguir algumas trilhas para poder alcançar os seus direitos. Sim. Mas a gente sabe que muitas vezes o Estado falha, né? E quando o Estado falha, o que a gente faz, né? O que a gente busca? Antes de chegar na judicialização, né? Antes de você ter que buscar ali o Poder Judiciário para poder te socorrer. Eu ainda tenho como me socorrer dentro do administrativo. Por exemplo, eu tive meu benefício da Previdência negado. Eu tenho como pedir uma nova perícia. Eu tenho como ter um técnico acompanhando, por exemplo, um médico técnico, né, acompanhando aquela perícia ou não? Não. Então, vamos lá. Se for na questão da parte de assistência social, a gente pode fazer de novo uma solicitação, porque quando você recebe uma negativa de um benefício de prestação continuada, você sabe o porquê, você sabe o motivo. Então, você pode recorrer, se você tiver até 3 salários mínimos, você pode recorrer, se a sua renda familiar for até 3 salários mínimos, você pode recorrer à Defensoria Pública para uma orientação e até a busca dessa judicialização. Tem famílias que fazem o pedido da entrada de novo no INSS, faz de novo o processo até chegar na perícia para saber se nessa segunda vez, com as documentações um pouco melhores organizadas, ou com que foi o motivo que foi indeferido eu ter regularizado, então ela entra de novo com o pedido. Se ela tiver negativa, você pode acionar a Defensoria Pública do seu município. Então, na área da assistência, quando você tem um benefício negado, por exemplo, um benefício de prestação continuada, que é um benefício previdenciário, ou seja, que vem do INSS, primeiro é preciso você saber por que ele foi negado, né? Se é uma falta de documentação, se o laudo estava errado, o laudo caracterizador da condição da pessoa, se é porque a renda da família, a renda per capita da família está superior ao que está dentro dos critérios do benefício. E aí, a partir disso, você tem 2 caminhos, né? Voltar ao CRAS, primeiro, antes de você fazer qualquer
solicitação de benefício previdenciário, você tem que, assim como você tem o cartão do SUS, você tem que ter o CAD único, que é no CRAS da sua região que você faz. Aí você pode voltar no CRAS e dar entrada de novo no processo do benefício de prestação continuada. Uma vez que você tem de novo indeferido e aí você tem como justificar que o orçamento doméstico daquela família está impactado por tratamentos medicamentos e assim por diante, muitas vezes a gente, em última análise, famílias que têm a renda familiar de até 3 salários mínimos, a gente orienta que procure a Defensoria Pública da sua região, que são advogados públicos que podem orientar e dar entrada em processos. Se for uma negativa com relação à parte de saúde, né, então, ou demora, né, assim, demorou, já está um tempão que eu estou procurando neurologista e até hoje nada, né, então assim, quais são os recursos que a gente tem dentro do SUS? Então a gente tem a ouvidoria do SUS, que você entra, você faz uma reclamação, você tem um prazo de até 30 dias para receber uma resposta com direito a mais 30 dias, ou seja, então até 60 dias, em tese, deveria receber a resposta, e aí lá você pode ter tanto a sua consulta marcada, como o seu tratamento agendado em algum lugar, ou você pode ter uma negativa, né, uma negativa de um exame, uma negativa de uma medicação que você solicitou, e aí você pode, a partir daí, então, fazer uma queixa na ouvidoria do SUS, né, justificando por que você precisa antes. Então, assim, é importante que você também, como proprietário, né, como posse desse processo todo, que você tenha isso sempre tudo muito documentado antes da judicialização, porque as demoras nos processos são tão grandes que às vezes a família ela acha que ela já tem que judicializar e para judicializar ela tem que passar por um processo, tanto na assistência quanto na saúde. Então é importante que esse processo da assistência aconteça e é importante que você acione a ouvidoria do SUS, que você tenha as queixas, as negativas que você tem, ou as demoras, ou a não resposta, você tenha tudo documentado, todos os protocolos antes de partir para uma judicialização. Verdade, isso aí. Agora é engraçado que quando a gente falou do tempo, né, das consultas, que o paciente, ao ter o diagnóstico, ele vai esperar uma consulta com um especialista. Existe como a gente quantificar esse tempo ou não? O paciente sabe quanto tempo ele vai esperar por esse especialista? Existe uma média? A gente tem como... Não existe. Eu não conheço essa média. Aí que começa começa a saga. Aí começa a saga do paciente, né? Então, assim, assim, se você acionou a ouvidoria, ele te dá 30 dias para te dar a resposta, mais 30 depois, mas isso não quer dizer que você vai ter a resposta. Vai ter ela em... E no privado, como que acontece? Eu vou lá, entro com um pedido, eu também posso buscar a ouvidoria? Sim, primeiro você procura a ouvidoria do próprio plano de saúde, que também vai ter um prazo de análise devolutiva. Uma vez você não tendo a resposta ou tendo a negativa de um tratamento, de um exame, de uma consulta, aí você pode também fazer, assim como você acionar a ouvidoria do SUS, você pode acionar a ouvidoria da ANS. E quando eu não tenho especialista no meu município? Aí é a mesma coisa quando a gente falou da reabilitação. Vai ser. Então, o pedido vai ser feito de novo, o posto de saúde vai pedir a consulta daquele especialista. Uma vez que não tem no seu município, é preciso que seja procurado o especialista no município mais próximo para poder ser atendido. E aí, de novo, a questão do deslocamento, tudo pode ser previsto junto à Secretaria da Saúde. Ju, a gente entendeu toda essa parte administrativa, né? Até bom para... Eu, por exemplo, como trabalho mais no judiciário, já na parte mais contenciosa, entender quando é que chega para mim, né? Qual o momento que eu entro nesse processo. Quando você vê que é a hora de falar assim, não, agora realmente você precisa de um defensor público, um advogado público, um advogado que vai te ajudar? Quando o paciente já passou por todo esse processo de porta de entrada, de feito encaminhamento, da demora, da busca da ouvidoria, da falta de resposta,
aí é a hora de chegar no advogado. Aí, no caso, a judicialização a gente está falando principalmente na questão de tratamentos e medicações, né? Então, chega muitas vezes no advogado quando a gente tem recusa do atendimento. Então, quando você recebe do SUS uma negativa ou da oferta do tratamento ou uma negativa da oferta de medicação. Então, não adianta a gente pular etapas, né? A gente tem que passar por essas etapas. Essa etapa já é muito já é muito difícil para o paciente, porque ela não acontece de um mês para o outro, ela já é longa. Então, às vezes, o que a família quer é já ir para cá, né? Já querem sem passar. Mas eu encaminho quando eu converso com o paciente, identifico que ele já teve negativas, algumas tentativas com relação ao SUS e teve as negativas, tanto de tratamento como de questão de medicação, aí eu encaminho para uma orientação jurídica. Muitos dos casos, às vezes, que nós recebemos, Ju, muitos pacientes querem pular essa etapa. A gente até entende, né, toda essa ansiedade, mas sempre o nosso conselho é que siga todas as etapas, né? Passe pelo todo o processo. E hoje, isso é tão importante que o próprio STF, né, ele tomou uma decisão de que, sem passar por essas etapas, a judicialização ela não é permitida. Né, automaticamente o paciente não pode fazer a judicialização, quer dizer, até pode, mas vai ser julgado de imediato ali que ela não tem efeito, né, não teria nenhuma validade. Então, isso é importante a gente trazer para mostrar para o paciente que às vezes não é, a gente quer realmente que ele tenha todos os seus direitos, mas ele precisa, de fato, seguir o passo a passo, né, seguir todos os caminhos, mostrar a boa-fé, todo esse longo. E ninguém quer judicializar. Na realidade, falar da judicialização eu acho até interessante, porque existe uma demonização da judicialização, né? Mas ninguém quer, né? Porque o paciente é muito demorado, é um processo demorado também. O paciente seria muito melhor se administrativamente, né, dentro dos seus órgãos ali de competência, que tem mais aproximação, proximidade com o paciente, pudesse ser resolvido essa disputa, mesmo os planos de saúde, né? Mas às vezes a gente tem essa sensação de que parece que jogar o paciente para uma judicialização vai ser a melhor opção, porque se ganha mais tempo para um lado e para o paciente não é o ideal, né? Então acho que a gente fica aqui com algumas dicas importantes. Uma delas é que existem direitos. Sim, existem, né? Eles estão ali. Mas o que falta? A garantia, né? A efetivação desses direitos. E o que o paciente pode fazer para buscar isso? Eu vi uma reportagem esses dias, bem recente mesmo, de um paciente de uma outra doença, não era da rara visão, né? Não era nem de DOT, nem de NMO, era de uma outra enfermidade, mas acho que o caso se enquadra, que era um paciente que prestou um concurso público. E aí, quando ele foi fazer o exame físico, que poderia ser um paciente de DOT e de NMO, vai fazer um exame físico, o exame não está adequado para as condições dele, e fala que ele não passou no exame físico. Esse paciente entrou com um pedido, e ele teve reconhecido o direito dele, o sistema público teve que adequar os exames físicos para ele, né, para as condições dele. Então, assim, às vezes, a luta do paciente em buscar os seus direitos, em brigar pelos é importante porque ele não atinge só o direito dele, ele vai atingir o direito de uma sociedade inteira. Sim. E você acha que a gente tem espaço para estimular isso? Além desse protagonismo do paciente, de ter sua própria história, né? Mas ele também lutar pelos seus direitos, você acha que a gente vive hoje numa sociedade que dá essa condição para a gente incentivar que os pacientes façam essa... Sim. Eu entendo quando eu ouço algumas famílias e pacientes, esse desejo de que a sua briga não seja só para si mesmo. Então, hoje a gente tem um crescente, né, com relação a associações de pacientes, né? Então, a gente vê um número grande de associações de pacientes, pessoas que, de forma
num contexto informal ali, num grupo de WhatsApp, aquilo vai tomando uma proporção e um vai indicando para o outro, um vai ajudando o outro, faz contato com um profissional que vai ali, colabora. Então, esse movimento tem sido feito de forma muito intensa por famílias e pacientes, isso é muito valorativo, né? Porque um apoia o outro, a rede de apoio cresce. No caso das doenças raras, que a gente tem sempre número pequeno de pessoas, isso vai ganhando volume, e aí então você não se sente sozinho, e dá para você discutir melhor com o poder público pontos importantes, né? Para a condição desses pacientes. Então, eu acho fundamental o paciente não só tomar conta da sua história da saúde, mas eles juntos poderem gerar um movimento, né? Eu acho isso muito importante. Eu entendo quando famílias e pacientes não conseguem, porque o desgaste no processo é muito grande. Eu não julgo isso, muito pelo contrário. Por um outro lado, a gente vê muitos pacientes querendo fazer isso, muitas famílias buscando, né? Então, vira e mexe, a gente recebe, né, na Casa Hunter, famílias que, como é que eu monto uma associação? Olha, eu já tenho aqui um grupo com 50 pessoas, como é que a gente se organiza? Como é que a gente faz? Eu acho isso muito valorativo, eu acho que ajuda muito as famílias, muito. E é até interessante, se a gente for pegar a história, por exemplo, quando você pega um dos movimentos de saúde, que eu acho que foi um dos mais emblemáticos no Brasil, foi o movimento do HIV, né, que foi a incorporação de medicamentos, que veio todo de um movimento social, uma pressão social. E aí você pega a história de raras, se você lembrar que de 2013, nós tínhamos 2 doenças que estavam no protocolo do SUS. E hoje ela é quantas? Hoje são muitos, a gente está com mais de 30 doenças hoje que já tem medicamentos incorporados. Então, assim, isso graças a todo um movimento social. A gente já teve a portaria 199, nós temos discussões hoje de estatuto das doenças raras, nós temos tanto estadual como nacional. A gente conseguiu fazer com que a Câmara dos Deputados e o Senado olhasse as doenças raras de uma forma diferente, né, como um interlocutor necessário. Nós conseguimos, inclusive, a Conitec passar a ouvir as organizações sociais dentro desse processo, ou seja, algo que é uma luta de todas as outras demais doenças e associações. Raras entrou nessa briga e hoje conseguiu realmente, né, participar desse processo da Conitec, porque o poder público, ele não é algo à parte da gente. Ele é a gente, então nada mais do que justo a gente fazer parte dessa história e da construção dessa história. E eu acho que a Casa Hunter, ela entendeu bem entendeu bem esse papel, né? E ela cumpriu bem esse papel nessa história de fazer esse estímulo das políticas públicas, né? Então acho que isso foi fundamental. Torcemos aí para que surjam mais assistentes sociais como você, Ju. Obrigada. Que a gente possa ter muito, porque às vezes tem profissionais que não entendem qual que é a sua importância dentro desse processo. E a assistência social, você vai falar assim, mas não é da área médica. Não, é um profissional extremamente importante dentro de todo esse engenho, né, essa engenharia aí da saúde. A assistência social, ela tem um papel importante, como outras profissões também tem seu papel importante. Então, gostaria de agradecer. Ju, você quer deixar mais um recado para o nosso pessoal? Apesar de ser difícil, que não desistam. E que contem com a Casa Hunter, contem com o programa Day Hunter, e que vá atrás de informações de qualidade. Então, assim, se não achou informação de qualidade, procure os nossos canais de atendimento para que a gente possa dar orientação, informação. A gente está totalmente à disposição, inclusive de profissionais que têm interesse em saber mais sobre doenças raras. Também, né, de Ju? participar, e de conhecer, e de se aproximar da gente. A gente está de portas abertas para todos, desde que a gente possa formar uma grande massa falando sobre doenças raras, né? Com certeza. A gente gostaria mais uma vez de agradecer a Ju, que tá no dia a dia com a gente, trabalhando toda essa questão dos pacientes, trazendo a importância do serviço de assistência social, dos pacientes entenderem quais são os seus direitos. Agradecer muito a AstraZeneca,
a Amgen, né, que deu apoio para a gente poder passar por esse momento e poder passar para vocês tudo que a gente conseguiu acumular de conhecimento nesse período, né, nesse pequeno período, né? Agradecer muito o Voz das Mães, que realmente tem um apoio fundamental ao nosso trabalho. A Casa dos Raros, que é um projeto extremamente significativo para a gente, que é o primeiro centro, né, de atendimento integral ao paciente com doenças raras, foi habilitado agora como um centro de referência, e que no futuro vem o hospital para São Paulo, né, que a gente tá batalhando. E a Febra Raras, que é realmente aí nossa locomotiva aí para avançarmos nas políticas públicas. E consulte seu médico, converse com seu oftalmo, converse se você não tem um geneticista, que às vezes a gente descobre ali alguma coisinha na conversa com a família, busque o oftalmo para conversar, ou busque seu clínico geral, e aí para você encontrar realmente, começar a construir suas respostas, né? A gente tem um slogan na Casa Hunter que é construindo respostas. É para isso que nós estamos aqui, para sentar junto com vocês. Nem sempre nós temos as respostas, mas nós podemos juntos construir essas respostas. Gente, mais uma vez, muito obrigada e conte sempre com a gente.